Diretamente dos estúdios de nossa casa, está na hora de mais um Late Night Show. Hoje, com mais um convidado incrível, inigualável, irrepetível e inimitável. Perguntas inoportunas, questões inconvenientes, momentos embaraçosos e aquilo que ninguém quer perguntar no Late Night Show. E com vocês, Bruno Mestre. Com vocês, Bruno Mestre, que sou eu. Maltinha, vamos fazer de conta que não estamos em stream há 2 horas a falar de política e que agora estamos a iniciar o podcast, aquele cortezinho para o YouTube que vocês já sabem. Hoje temos um grande convidado. Eu não estava bem à espera de aceitar, foi assim que ele aceitasse de forma tão fácil, foi assim uma abordagem um bocado fora da curva, mas tive a sorte dele aceitar o convite, que é um dos senhores que me deu uma das maiores alegrias como benfiquista da minha vida. E numa conversa de Twitter eu fiz o desafio e foi prontamente aceito. No meio disto, brincadeira, é quase meu vizinho. O mundo é pequenino e tem destas coisas. E no meio da pesquisa, ao falar com algumas pessoas do mundo do futsal, acabaram por falar, mas ele agora vive aí. E então, uma surpresa, eu não sabia que ele estava a viver aqui tão perto de mim. Não vou revelar porque é uma coisa privada dele, ele pode não querer partilhar. Tranquilo, estou a olhar para aqui em frente, tenho uma varanda em frente, estou a 50 metros da praia. Pronto, ele já está a falar, vocês não estão a ver, mas está a falar. Para não perdermos mais tempo, vou fazer a apresentação do costume. Vocês já sabem quem é, está no título, vocês já nos ouviram a falar um bocadinho antes. Para arrancarmos com isto sem mais demoras, esta semana recebemos uma lenda viva do futsal português, o homem que como jogador brilhou no Benfica, na seleção nacional, e como treinador levou o Benfica à conquista do único título europeu da modalidade que ainda hoje tem. Com uma carreira longa que atravessa continentes, hoje conversamos com André Lima para uma conversa sobre o passado, o presente e o futuro dele e da modalidade. Com vocês, André Lima. André, malta agora já te está a ver, o pessoal já te está a ver e ouvir. Em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito este desafio. Eu sei que se calhar não é muito normal tu vires a uma plataforma assim mais alternativa como é a Twitch e teres aceito este convite, para mim foi um orgulho, porque acompanho o teu trabalho já há muitos anos. A partir do momento em que tu foste para a China, acabaste por desaparecer aqui um bocadinho do radar mais mainstream. Vamos também perceber o que é que se passou aqui neste intermédio. E acima de tudo é isso, é agradecer-te, porque, como eu te disse, os títulos do futebol são sempre importantes, mas eu sou um gajo de modalidades e futsal e basquete são as duas coisas que eu acompanho. Eu joguei basquete, então são as duas modalidades que eu acompanho. E tu deste-me um dos momentos de alegria maiores como benfiquista, tirando os títulos de futebol, que são sempre também muito importantes, mas estas modalidades e o título europeu foi assim uma coisa, e ter-te aqui hoje para mim é uma honra. Muito obrigado. Obrigado eu, primeiro deixa-me dizer obrigado pelo convite. Não conhecia este teu trabalho, não te conhecia a ti também, mas deixa-me dizer que não foi a primeira vez que estou nesta plataforma, porque a última vez foi com o Ricardinho. O Ricardinho acho que tem um canal da Twitch, tem um canal também, e a última vez que estive neste Twitch, nesta plataforma, foi com o Ricardo. É uma plataforma que... Agradecer primeiro o convite, é com muito gosto aqui. Apesar de eu tenho-te a dizer que eu quase todas as noites, eu estou num curso de UEFA e tenho estado a estas horas a levar com os cursos, né, online, pelo menos na parte online, que está a ser a primeira fase do curso. Por isso, olha, foi na segunda, foi ontem e é hoje. Conseguimos arranjar aqui esta datazinha. E não é só, sai um bocadinho daquele registro que é para mim também. E aproveita bem, porque eu estou bem disposto. Pronto, só para te situar um bocadinho, isto é uma plataforma que começou principalmente como jogos inicialmente, só que com o tempo foi diversificando.
O meu trabalho principal aqui, para teres ideia do quão isto diferenciou, eu faço acima de tudo conteúdo político e tenho este podcast, em que entrevisto pessoas em que o mote do podcast basicamente é mostrar às pessoas que há alternativas e que há histórias de sucesso fora daquele padrão das 9 às 5, que é o padrão que nos querem impor desde sempre. E então conseguimos chegar a vários criadores de conteúdo, mas também já há pessoas da sociedade, e tivemos cá um secretário de Estado a semana passada, em semana de eleições, para teres uma ideia, que estamos a começar a chegar a gente para mostrar que a vida pode ser muitas coisas. E tu tens um percurso de vida fora do comum e é um bocadinho disso que vamos falar hoje. Começando pelo início. Tu tens uma entrada no futsal, apesar de depois de tu teres tornado uma lenda do futsal português, a tua entrada é muito tardia. Tu começaste no futebol e tu migras para o futsal aos 24, se não me falha a memória. É verdade, é verdade. Como é que isso acontece? Tu jogavas futebol? Eu jogava futebol, eu tinha o sonho de ser jogador como todos os miúdos, acho que acontece, mesmo os jogadores de futsal. Hoje já não, hoje já há mesmo formação para formatar mesmo jogadores para serem jogadores de futsal. No meu caso, pronto, eu comecei fez a formação quase toda no Gondomar, mas como aquilo, o Gondomar não era um grande clube, e eu trabalhava na altura, e houve uma altura que eu tive que fazer uma escolha entre trabalhar e jogar futebol. E como eu era filho de uma família numerosa, na altura eu tive que. Não foi bem escolher, quase que fui obrigado a ter que trabalhar para ajudar os meus irmãos e para ajudar a minha família. E graças a Deus que eu fiz essa escolha, porque ajudou-os e hoje eles estão bem, estamos todos bem, graças a Deus, os meus irmãos estão bem. E fiz a boa escolha e estou aqui a falar contigo. Mas isso foi mais por uma questão de ter que trabalhar, porque o trabalho que eu tinha não dava tempo para treinar. O que é que tu fazias na altura, se não é indiscrição? No início trabalhava numa empresa de medalhas, mas depois também ao mesmo tempo fazia as entregas das medalhas e ganhava algum dinheiro em horas extras quando fazia essas entregas. E perdendo aquele dinheiro, o dinheiro só do salário era pouco. E no fundo eu também gostava, e o futebol, eu estava a perder a paixão toda por futebol, porque não conseguia jogar. A bola era como jogava no Gondomar à altura, estava na terceira divisão, era muito físico, era a bola no ar, a bola raramente estava no chão, e eu não tinha bem aquela paixão, perdi aquela paixão toda que era o sonho de ser jogador de futebol. E entretanto, quando eu faço isso, começo a trabalhar com um rapaz que jogava no Miramar, na equipa B do Miramar, e os treinos eram às 9 ou às 9h30 da noite, e dava tempo para eu poder para treinar com eles, e depois de sair do trabalho ia lá fazer uns treinos no Miramar B, que já era uma grande equipa. O Miramar, não sei se vocês sabem, o Miramar foi uma das grandes equipas de futsal. E eu comecei a treinar na equipa B, aprendi a jogar futsal e só estive no Miramar B um ano. Marquei à volta de 70 golos na primeira época no Miramar B, e fui chamado logo no ano a seguir para o Miramar para a equipe principal. Como é que se dá essa adaptação? Tu estavas a dizer que já não estavas a gostar muito do futebol no Gondomar, mas são duas modalidades muito diferentes, não é? Como é que se dá essa adaptação para correr tão bem assim de repente? Descobri que as minhas características eram para a futsal. Eu logo ali descobri que eu tinha uma potência para marcar golos. Eu ali nos 9, 10, 6 metros, eu sentia-me confortável ali. Desde que comecei a jogar aquilo, eu sentia aquilo que era fácil. Sempre que joguei aquilo, sentia que cada vez que recebia a bola entre os 9 metros, os 6 metros ou mais à frente, eu sentia-me muito confortável em encostar a bola para a baliza.
E aquilo foi, depois quando eu aprendi os movimentos básicos de futsal, e tive sorte também de encontrar um treinador que me ensinou os movimentos básicos de futsal, e aquele ano foi mesmo para isso, para eu aprender, porque é como tu dizes, aquilo não tem nada, é como a bola, né, e é futebol, não tem nada a ver, não, aquilo é tudo diferente. Um jogador de futebol a jogar futsal está perdido. É mais fácil, se calhar, um jogador de futsal e encaixar no futebol do que ao contrário. São dois jogos que têm a bola, têm as balizas, mas são muito Mas não tem diferentes. nada a ver. Não tem nada Essa a ver. primeira época, então corre-te logo bem, mas depois então 60 e tal gols, quase perto de 70. sobem-te para o nível competitivo, sais da equipa B para a equipa A, e então agora a aqui. equipa A já era, mas a equipa A já era como qualquer coisa. Pronto, é isso que eu te ia perguntar a seguir, que é, com o nível competitivo superior, foi mais difícil ou continuou a correr tudo bem? Foi mais difícil. Então eu entrava em certos momentos do jogo, só que lá está. Eu, quando tinha uma oportunidade ali perto da baliza, eu fazia golo. Só que tinha que sair logo, porque eu incomodava um bocadinho ainda na parte tática. Principalmente nos jogos grandes, não é? Naqueles jogos mais intensos. Nos jogos contra equipas que o Miramar ganhava 5-1, ou 6-1, ou 7-1, ou por mais, eu jogava mais tempo. Mas naqueles jogos contra o Sporting, ou o Correio da Manhã, ou contra o Apolo, que eram equipas já muito boas, né? Equipas já tinham sido campeões nacionais, já tinham sido campeões da Europa. E eu jogava a espaços, mas quando entrava e fazia gol. Mas tinha que sair logo. Então foi assim, aquele segundo ano foi mais ou menos assim. E entretanto, no terceiro ano sou chamado à seleção. Pois quando é que tu começas a sentir que estavas confortável dentro do campo e que já não eras só essa solução para aqueles momentos? Quando é que esses jogos mais competitivos, de repente o André já passava a estar presente no campo? No terceiro ano eu senti, e depois também veio um treinador brasileiro, e o treinador brasileiro fez uma coisa interessante, eu trabalhava, continuava no meu emprego. Não, tinha saído do meu emprego e era motorista, tinha passado para motorista, e aquilo dava-me, pronto, eu tinha mais liberdade de horário. E entrou um treinador brasileiro para o Miramar e que deu a ideia do Miramar se tornar profissional. O Miramar foi desde pouco, se calhar, não. Foi a primeira equipa em Portugal a ser profissional, ou a ter jogadores profissionais. Porque profissional não era, porque a modalidade é nova. Mas jogadores que só viviam daquilo. Os brasileiros, tinha lá brasileiros que só viviam daquilo, e o presidente encaixou-me, a mim e ao João Leite, outro grande craque também que é o de futsal, o Miguel Mota, que hoje é o Sr. Miguel. Não sei se vocês sabem quem é, o Sr. Miguel. Então nós formámos ali um grupo muito forte, e eu deixei e o presidente chegou e disse-me, o treinador quer que tu deixes de trabalhar, quer treinar de manhã e à noite. Mas havia um misto de jogadores que trabalhavam e havia um misto de jogadores que só viviam do futsal. E eu, pronto, como o dinheiro que ele me ofereceu era muito, e eu acabei por deixar. Já os meus irmãos estavam crescidos, né? Alguns já trabalhavam. Como é que tu recebes essa notícia? É que numa altura em que é uma modalidade amadora, isso é quase um statement de qualidade, não é? Um treinador, ainda por cima, principalmente os jogadores estrangeiros é que estavam nesse papel, e de repente ele dizer eu quero que tu também fiques neste lote, é quase um carimbo de qualidade, não é? Como é que tu recebeste essa notícia? Eu recebi essa notícia, eu, por exemplo, primeiro já sentia tanto dos outros companheiros de equipa, principalmente os mais velhos, jogadores como o nome do futsal, quem conheceu o futsal naquela altura, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, eu senti que era um jogador diferenciado. E quando o treinador faz isso e o presidente faz isso, eu disse, bem, apesar de haver pessoas que me digam atenção, que isto pode durar 2 ou 3 anos, vai-se arriscar, epá, mas eu estava apaixonei-me tanto pela modalidade, para aquilo que me estava a acontecer, e bem, vou arriscar. E no ano a seguir vou para a Espanha. Antes de irmos a essa tua etapa e essa tua experiência internacional, pá, há aqui várias coisinhas. Falas, a chamada à seleção acontece ainda no Miramar. Não, ainda no Miramar. Como é que... Epá, foi uma surpresa para mim, porque
Para já, eu nem sabia que havia seleção de futsal. Portanto, eu estava tão focada, porque havia, na altura, era o futebol 5, era o futsal, era o futebol salão, ainda estava ali estas modalidades em disputa, e o Miramar jogava, eu quando comecei no Miramar, ainda o Miramar jogava o campeonato de futsal, que era só no Norte, e o campeonato de futebol 5, que era nacional. E então, quando o futebol 5 se junta ao futsal, foi quando houve o boom do futsal e o treinador, o Orlando Duarte, me chamou, começou a ver os jogos e eu comecei a jogar contra o Sporting. Ele era treinador, ele era selecionador e treinador de Sporting. E pronto, os jogos que eu fiz contra o Sporting chamou-lhe a atenção. E não era só, depois começou a Sport TV também a dar A transmitir? os jogos a transmitir, depois passou para a RTP2 e para a RTP1 e chamou muita atenção do Orlando, e Orlando viu os meus jogos e chamou-me. Eu comecei a jogar aos 90 com 24, ele chamou-me aí com 26 anos. Eu comecei, o meu azar foi que eu comecei mesmo muito tarde. E ele chamou-me com 26 anos e pronto. O primeiro jogo que eu fiz foi em Espanha contra Andorra e ganhámos 4-1 e marquei 3 golos, 2 a 3 golos. Também joguei pouco, mas consegui marcar golos. E depois jogámos contra a seleção espanhola e levámos 7-1. Era outro nível naquela altura, não é? Ainda estava muito distante. Estávamos muito distantes. Mas como é que é para alguém, principalmente hoje em dia, as pessoas conseguem ter uma perspectiva diferente, porque tens as redes, tens as televisões, tens a cobertura, toda a gente sabe como é que funciona tudo, ou pelo menos já vimos todos um jogo da seleção, toda a gente, nem que seja naquele imaginário de criança, imaginou, qualquer atleta, gostava de um dia chegar à seleção da minha modalidade. Mas principalmente nessa altura que era tudo o início, não é? E que as coisas não são tão conhecidas, como é que foi a tua experiência de representar a seleção nacional? O impacto, as condições, como é que tu te sentiste? Como é que é representar a bandeira por uma primeira vez? Aquilo foi tudo muito estranho, porque era tudo novidade para mim e se calhar para mais alguns. Desde o momento que o futebol 5 acabou ou se juntou ao futsal, e foi a Federação Portuguesa de Futebol que tomou daquilo, só que a Federação metia-nos, por exemplo, a fazer estágio num Inatel em Oeiras, que aquilo cheirava, era horrível, era junto ao mar ali e era tudo muito mal. E eu disse assim, bem, estamos mesmo com o cliente pobre do futebol. E ele, o Carlos França, que era um dos guarda-redes e dos mais antigos, disse assim, meu amigo, primeiro temos que ganhar e depois é que podemos reivindicar. E foi mesmo isso que aconteceu. A primeira vez que eu apresentei a seleção, aquilo do hino, vestir a camisola, aquilo foi tudo um momento muito, muito marcante, nunca mais vou esquecer, porque, aliás, uma coisa é tu fazeres um percurso de futebol, de futsal, de modalidade, em que vem já de alguns momentos nas seleções e ouves o hino. Eu ouvi o hino a primeira vez vestido e a olhar para a bandeira portuguesa, aquilo foi arrepiante. Mas eu acho que tinha nascido para aquilo. Por isso acabei por não sentir o hino e apaixonar. É fixe ver alguém, porque é uma realidade tão diferente daquele tempo para hoje, e tu que estás por dentro do futsal, nós que vemos temos essa diferença. Imagina ti que estás por dentro. A seguir então tens a tua primeira experiência internacional, não é? Há um convite para ir para a Espanha. Como é que isso aparece? Assim, eu comecei, quando eu comecei a marcar muitos golos, jogava com, aliás, eu não sei se sabes, nós conhecemos no Twitter e eu sou um bocado polémico no Twitter. Eu sei, quando eu anunciei o teu nome aqui, comecei logo com um comentário assim, estou bloqueado pelo André no Twitter. O André vai aceitar ser teu convidado e ele bloqueou-me no Twitter. Por isso, eu acompanho-te no Twitter há algum tempo.
eu já desbloqueei toda a gente. Aliás, eu quando comecei no Twitter bloqueava toda a gente que me chateava. E depois cheguei à conclusão que o Twitter é bom é se nos chatearem, que é sinal que a gente está a ter algum impacto. Cria engagement. Mas a ida para a Espanha, como é que tu recebes o convite? Então, eu, como estava a marcar muitos golos e mesmo na seleção já estava a ter alguma. Pronto, já estava a ter alguma importância, já jogava muitos minutos, já. Recebo um telefonema já não me lembro, lá que eu já não me lembro do nome da pessoa que me ligou, portuguesa, a dizer que alguém me queria em Espanha, na melhor equipa espanhola. O Caixa Segovia era simplesmente a melhor equipa de Espanha. Fomos campeões nacionais, fomos campeões do mundo, porque fomos jogar ao Brasil e ganhámos aos Manuel Tobias, aos Falcões e essa gente toda. E depois, quando eu voltei para o Benfica, eu já voltei. Quando eu voltei para o Benfica, eu jogava contra esses jogadores, que depois tinham ido quase todos. Do Caixa Segovia foram para o interview. Para o interview, sim. Eu apanhei em 2010 como treinador. Então, o convite vem e foi outra surpresa para mim. Mas é assim, eu não vou para a Espanha. Mas quando eles me dizem o salário, imagina eu ganhar um salário e oferecer-me 5 vezes mais. Eu já ganhava bem em Portugal, né? Imagina na altura, vamos pôr isto em euros, aquilo era em contos. Se pusermos, por exemplo, em 2.000 euros, eu ia ganhar quase 10.000 euros. Estamos a falar em 1998, 98 ou 99. Era outra realidade, não é? A modalidade também estava muito mais desenvolvida lá e o próprio jogo das seleções mostrou-te o 7-1 que eles deram contra vocês. Então, foi um dilema para mim e eu então, vamos lá. Só que eu saí de litígio com o Miramar, porque o presidente do Miramar, aquilo havia ali um problema. Os espanhóis falaram comigo, eu falei com o presidente e disse ao presidente, eu tenho isto. E ele disse, não, mas eu não te vou deixar sair. Presidente, você consegue cobrir isto? Não, tu tens contrato com o Miramar. Presidente, você não vai fazer isto. Isto não é o futebol, isto não é... Está a brincar com o meu futuro. É até as conversas, não é? Naquele tempo, se fosse hoje, se calhar era o empresário que tratava, era outras coisas. E ele disse, não sais. E os espanhóis, eu disse aos espanhóis que ele não me deixava sair. Eles disseram, mas podes vir na mesma, porque na altura, ou eu não sei se agora ainda é, o campeonato espanhol é uma federação à parte, não está ligada à Federação Espanhola. Ok, não sabia. Pronto, é a Federação Espanhola de Futebol Sala. Era como se fosse aqui, a Federação Portuguesa de Futsal. Sim. Pronto. E eu acreditei naquilo e fui. Só que aquilo não é bem assim. O presidente do Miramar, já faleceu, fez queixa à FIFA, à UEFA. E a UEFA entrou em contacto com a Federação Espanhola. E afinal havia ali uma ligação, porque os jogadores, a seleção espanhola de futsal era os jogadores daquele campeonato. Então logo ali tinha que haver uma ligação. E eu, no final dessa época, tive que voltar. Mas foi um ano de aprendizagem. Eu acho que foi o segredo de ter feito a carreira que eu fiz, porque ali, eu ao jogar aqueles jogos ali em Espanha, e ali era uma coisa interessante, que era os lançamentos e cantos era com a mão. Agora imagina... Pois as regras ainda não estavam standardizadas para toda a gente, não é? Ainda havia variações. E eu agora imagino, quando chego e os cantos e os lançamentos todos perto ali da zona da área, entre os 9 metros e o pontapé de canto, e eram todos com a mão, tu com a mão consegues meter a bola na cabeça de qualquer um. Aqui com o pé tens que mandar uma bola por alto, e vais de fora, manda ali um chute e a bola tem que entrar no set ou bater em alguém. Ali não, ali era cada bujardo para dentro da área com as mãos, e aquilo foi tudo uma novidade para mim. E eu evolui muito naquele ano, e quando cheguei a Portugal, onde a seguir voltei para o Miramar, porque por causa dessa situação, a UEFA ou a Caixa Segovia pagava uma indemnização, ou tinha que voltar. E tiveste que voltar. E voltei e com um contrato melhor.
Do contrato melhor do que tinhas cá ou do que o espanhol? Não tão bom como eu tinha lá, mas melhor que o que Ok, tinha lá. pronto. Menos mal. Mas tu ainda voltas a estar mais 3 anos no Miramar, a tua carreira Não, ainda... joguei só mais um ano. Epá, então o 0-0 enganou-me, porque ele tem 3 anos antes de Espanha e 3 anos depois. Não, porque não, será então eu tinha 50 anos, eu acabava a carreira com 50 anos. Não, eu chego ao Benfica com 29 anos. Quer dizer, não pode ser 3 anos. Se eu, Pois, aqui diz que chegaste ao Benfica com 31, pois. mas não, cheguei a fazer 29 para 30. Ok. Pronto, então tem um erro de 2 anos. Eu vou chatear a malta do 0-0 porque foram eles que me induziram erro. Porque há um erro de um ano ou dois. E Surge tentou o convite do Benfica, não é? eu faço a época no Benfica, no Miramar, quando entra o Benfica. O Benfica aparece, eu vou para o Miramar. Foi passado 2 anos, é isso. Joguei 2 anos no Miramar, acho eu. Não foi 3, foi 2. Por isso eu joguei e no jogo contra o Benfica, os dirigentes do Benfica, que ainda não era do Benfica, mas não fazia parte do clube, era só o nono, vieram falar comigo no final a dizer que me queria levar para o Benfica. E eu com 30 anos, vocês têm certeza que você sabe da minha idade? E ele, não, a gente quer que vá para lá. E eu acabei a carreira com 38. E fui para o Benfica e depois foi a história que toda a gente A história que toda a gente Toda a conhece. gente sabe mais a minha história até ir para o Benfica é muito gira. Muito gira, aliás, foi muita dificuldade, muito trabalho, muita luta. Foi muito bom. Pá, Foi a questão engraçada aqui para mim é tu tens 2 pontos que me chamam muita atenção. O primeiro é se as modalidades ainda hoje em Portugal são um parente pobre do futebol e do outro desporto, pá, naquela altura ainda devia ser uma diferença maior. E tu fazeres carreira nas modalidades naquela altura devia ser qualquer coisa espetacular, e isso, conseguires fazer uma carreira como tu fizeste, é super interessante. E a segunda é que tu, mesmo chegando tarde à modalidade, tu acabas por conseguir ficar ligado a alguns dos maiores momentos do futsal português, que são 2 coisas extremamente raras, ou seja, fazer a carreira nas modalidades naquela altura e chegar tarde e resultar. Provavelmente hoje em dia tu achas que era possível alguém chegar aos 25 anos, aos 24 anos? Não, pode aparecer um ou outro, mas nunca podia chegar. É uma coisa muito rara, não é? Nunca chegava ao patamar que eu cheguei. Até porque lá está, eu vou dizer qual foi o segredo. Ainda hoje não apareceu, na minha opinião, talvez o Cardinal andasse ali perto. Eu disse no Twitter, e toda a gente ficou indignada, que melhor do que eu, só o Ricardinho. E mais, eu vou dizer outra coisa mais ainda. Antes do Ricardinho era só eu. O Ricardinho começa a ser Ricardinho por volta dos... O Ricardinho veio para morar para a minha casa em Lisboa, para o Benfica, com 17 anos. O Ricardinho está no livro dele. O Ricardinho queria ir embora todos os dias. Não jogava pouco, numa equipa muito forte, como era a do Benfica na altura. Ia dizer que ele ia no meu carro, íamos dizer, tem calma, que tu vais ser o melhor jogador disto. Aliás, não sei se vais ser o melhor jogador disto. Está no livro dele, vai ser o melhor jogador do mundo. Eu tenho isto escrito no livro dele. E entretanto o Ricardinho só é o melhor jogador do mundo em 2010. Já com 24 ou 25 anos. Quase 7 anos, dos 17 aos 24. Então isso quer dizer o quê? O Ricardinho, até na altura do Ricardinho, houve ali, eu não havia ninguém melhor que eu. Pode dizer, é arrogante essa maneira. O cara lá sabe o que é que dizem. Eu sei o que é que eu fazia. Não, mas sabes que eu também acho que isso está muito relacionado primeiro com o público que te diz isso, e tu às vezes entras nesses atritos no Twitter. É malta mais nova que não sabe.
E é para me divertir, eu não fico indignado, não fico chateado. E mais, ao dizer isto, não quer dizer que eu esteja. É uma opinião minha, Sim, 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 é eu um percebo. meu. Agora, se é verdade ou não é verdade, podemos. Depois isto é tudo subjetivo, não é? Claro, mas sabes que nós vivemos aqui uma época grande de dominância do Sporting, em que o futsal do Sporting, pá, Muitos deles não se lembram. e a maior parte da malta que está a falar contigo acaba por não conhecer esta história tua, e a gente já vai aí à atualidade. Queria só acabar aqui esta parte da tua carreira. Deixa-me terminar. Melhor do que eu naquela altura, melhor que eu era melhor. Era melhor porque eu era quase, nos jogos grandes, principalmente nos jogos grandes, eu marcava sempre golos, podemos não ser campeões, mas eu aparecia sempre, eu estava sempre lá em cima. Eu recordo-me de ti como um gajo muito consistente e muito certinho, sempre. Exatamente. Então vou-te dizer uma coisa, num europeu, quer dizer, não, num europeu de futsal, na República Checa, nós fomos eliminados nos quartos finais e a UEFA eu tenho, até já está nas minhas redes sociais, faz o jogador perfeito. E ali surpreendeu-me. Os entendidos da matéria tentam fazer um jogador perfeito. A finalização, o gajo de Espanha, o da Ucrânia, a movimentação do gajo o jogador da Rússia, taticamente, pronto, e a mim deram o cérebro do jogador, quer dizer, e isto bem na bola, tem uma grande portagem da bola na altura, e eu saio com o cérebro do jogador, o que é a parte que hoje em dia, então se falarmos hoje, isto estamos a falar em 2003, para aí. Em que a modalidade não tem nada a ver com aquilo que é hoje. É hoje. Se hoje aparecesse uma reportagem a dizer que o jogador perfeito dava o cérebro ao André Lima, né? Estávamos a dizer que é a parte mais importante do jogador. Porque hoje existe quatro componentes que antes não havia. Eu vou-te dizer, há 50 anos atrás havia uma componente, ou era o talento. Bastava talento e tu eras jogador da bola. Depois, passado uns anos, apareceu a parte física. Então o talento já não chegava, tinha que também tinha que ser forte fisicamente. Depois apareceu a parte estratégica, passada uns anos, que é a parte tática. E agora apareceu mais uma, que é a parte mental. E é a mais importante de todas. Se essa falha, as outras não funcionam. Exatamente. Então, quer dizer, naquele ano, estamos a falar há 20 anos atrás, deram o cérebro ao André Lima. E já estamos a falar onde já jogava o João Benedito, já jogava o Ricardinho, já jogava o Bebé, já jogavam eles todos. Vocês também tiveram uma geração do caraças, pá. Vocês também éramos uma geração fantástica. Vocês tiveram ali um grupo muito forte. Pronto, eu, onde é que fica o meu nome gravado? Há uma coisa que as pessoas têm que entender, que é, as pessoas só se lembram de quem marca golos a grandes equipas, não é quem marca golos a equipas mais fracas. Eu sempre nos grandes jogos aparecia sempre, e isso é que faz com que as pessoas se recordem de mim. Sim. E se calhar a parte da escolha do cérebro também é por aí, que é normalmente nesses jogos de maior pressão que as pessoas tremem, e se calhar a parte muitas vezes eu não aparecia no jogo, né? Eu não estava lá, tocava na bola e saía, dava 2 toques na bola e saía, mas quando a bola havia momento, porque eu sabia ler o jogo, e eu sabia movimentar, eu, por exemplo, eu estava no aquecimento e muitas vezes distraía-me a olhar para o aquecimento do guarda-redes. Para onde é que ele caía, para onde é que ele não caía, para ele fazia. Eu estava sentado no banco, estava a ver quem é que marcava melhor e quem é que não marcava melhor, qual era a defesa mais forte, qual era a defesa mais fraca, qual era o jogador que num jogo de futsal, imagina, tens um fixo que é muito bom marcador, que é um bom defesa, mas como há muita movimentação, se calhar vou ficar pivô, e quando ficar com o pivô, vou ficar com aquele, que ele é muito mau a marcar. Eu estava no banco, eu não estava a dormir, eu estava só
a tentar, quando entrasse lá para dentro, o que é que eu tinha que fazer para marcar gols. E eu tinha essa capacidade, e usei sempre isso, e à medida que fui envelhecendo, né, que fui ganhando mais experiência, a minha melhor época é aos 35 anos, em que faço 52 golos, sou o melhor jogador, sou o melhor marcador, marco 5 golos numa final, 4 no prolongamento, quer dizer, marco 4 golos num prolongamento, porque o prolongamento só tem 10 minutos, né? Tem 5 minutos de um lado, e começámos o prolongamento a perder 4-3, quer dizer, Se tu, isto tudo marca. se tu tiveres, pá, é uma carreira com muitos títulos, mas se tu tivesses que marcar Mas um ponto alto da carreira, comecei tarde, atenção, o João Matos do Sporting tem mais títulos que mas começou toda mais cedo. a secção do Benfica. Toda a secção do Benfica. Toda a secção de futsal do Benfica. Não é os títulos. Mas ele acho que atualmente é o mais titulado, não é? Se não me falha a memória. Sim. Porquê? Porque começou a jogar. Eu tenho uma entrevista, eu tenho tudo guardado no sótão, que eu tenho uma entrevista com o João Matos na bola. Ele como o jogador mais velho do campeonato, ele como o jogador mais novo. E ele ainda está a jogar. Sim, tudo soma, né? Algo aqui, e depois esta hegemonia que eu tenho, e depois a hegemonia da própria seleção, deu esta. O Ziquité se calhar tem mais títulos que eu, não é por aí. Eu quando digo que o Sporting é o meu maior cliente, não tem a ver com isso, tem a ver com. Olha que tu vais-me arranjar problemas aqui no chat, pá. Mas eu posso explicar, porque às vezes as pessoas podem. Eu não sou maluco, não digo isto porque sou maluco. Quando eu digo que é o meu cliente, nós somos todos clientes de alguma coisa, não é? Nós somos clientes da Uber, ou somos clientes. E quando digo clientes, não é na maldade, não é? E as pessoas pensaram logo aí. Porque tu contra o Sporting marcavas sempre. O Jornal do Benfica fez um apanhado por volta de 2007 ou 2008, antes de eu acabar a carreira de jogador, as equipas que eu marcava mais gols. Então aparece o Sporting em primeiro lugar. E aparece o Freixeiro em segundo e a Fundação em terceiro. E o Instituto em quarto. Quer dizer, as equipas mais difíceis do campeonato era quem eu marcava mais gols. Sim, os tais jogos difíceis, não é? Quando eu digo, e esta coisa do cliente sai porque quando o Sporting ganhou a taça de Portugal ao Benfica em futsal, eu acordo com a minha caixa de mensagens cheia de pessoal a dizer chupa e toma, não sei o quê. E depois eu saí-me com aquilo porque foi o que me lembrei de dizer. Só que eu não sabia que aquilo ia vir ia ter aquele impacto. Se tu tivesses que escolher um ponto alto nesses teus anos de Benfica, qual é que foi assim o ponto alto que tu guardas? Acredito que tenham sido muitos, mas já assim algum diferenciado que tu vais recordar para sempre? O 2004, como jogador, foi o campeonato de 2003, 2004. Não, 2004, 2005. Por que razão é que te marcou dessa maneira? Porque eu, por exemplo, começo o campeonato e ganhamos 8-5 ao Sporting. O primeiro jogo era 8-5 ao Sporting, eu marco 4 gols nesse jogo. E tinha feito um mau campeonato da Europa, um Mundial, tinha feito um Mundial fraco. E já estavam a dizer que o André, estava com 34 anos, e estavam a dizer que o André estava em final de carreira, não sei o que, não sei o que. E eu começo com o campeonato, ganhamos a Supertaça, não me lembro quem, nem sei se foi o Sporting, mas acho que não foi o Sporting. Ganhámos a Supertaça e jogámos o primeiro jogo com o Sporting. Eu marcou 4 gols ao Sporting e ganhámos 8-5. Um jogo muito competitivo, muito difícil. Sempre os jogos contra o Sporting foram todos muito difíceis, porque é Benfica Sporting, ainda hoje é Benfica Sporting. Pronto. E agora está o Braga, mas antigamente tinha o Freixeiro, tinha o Belenenses, tinha o Solapé Dourada, não difere muito. E esse ano marco 4 gols nesse jogo e depois marco 5 gols na final. E marquei à volta de 15 gols ao Sporting nesse jogo, nesse campeonato. Por isso, o serem meus clientes tem muito a ver com esse ano, porque se formos a ver as estatísticas, eu marcava 1, 2, 3, marcava quase sempre gols ao Sporting. Mas aquele ano deu-me, em termos estatísticos, se formos a ver as percentagens, deu um salto ali, porque eu marquei quase 15. Eu acho que foi 13, 14, 15, não tenho bem a certeza, porque o jornal
do Benfica especificou, porque foi buscar todos o. Então, e tu. Ele meteu lá os jogos que eu tive com o Sporting com o Miramar. Meteu só. Também marcava o Mas sabes Miramar. que mesmo no 0-0 não te Também aparecem estatísticas nenhumas do Miramar. Só começas a ter estatísticas a partir do momento em que vais para o Benfica. Exatamente. Mas, No- aliás, eu sou campeão em cima do Miramar. No Miramar, sou uma vez campeão, ou duas vezes campeão. Uma delas é em cima do Sporting. Num jogo que estávamos a perder 3-0, faltavam à volta de 5 minutos. Se o Sporting fosse campeão, era campeão, não é? Pronto. Se ganhasse, era campeão. E se nós ganhássemos, éramos campeões. Faltavam 5 minutos para acabar, estávamos a levar 3-0. O João Leite vai expulso. E nós conseguimos, e com o João Leite expulso, nós conseguimos fazer o 3-1. Depois metemos o guarda-redes Avançado? e fizemos 5-4. Não, fizemos 3-3. E depois de livre direto fizemos 4-3 e 5-3. É engraçado como esses momentos isso fica marcado, né? Isso fica marcado. Tu tens isso tudo, a sequência dos golos, quem marcou, quem foi expulso, isso está tudo na cabeça. E foi na nave de Alvalade, na antiga nave de Alvalade, né? Quer dizer, ainda naquele pavilhão que era muito difícil jogar. Um ambiente pesado. Um ambiente difícil, exato. E pronto, quer dizer, e eu, quando eu digo que eles são os meus melhores clientes, foi não para responder até foi para responder. A malta estava a picar e tu em resposta E a resposta, lembrei-me daquilo. tinha que ser. Pronto, Mas é verdade, não, eles eram mesmo o meu melhor cliente. tu tens então essa época que é a época em que teoricamente tinha corrido mal e eles estavam a dizer que estavas a acabar e afinal tu fazes a melhor época. E depois há aqui outro detalhe que foge muito da curva, que é tu terminas a tua carreira como jogador e automaticamente passas para treinador. A tua passagem foi rápida. Tipo, isto hoje eu acho que seria praticamente impossível. Mas como é que isso acontece? Como é que de repente alguém, tu eras o capitão, não é? Se não me falha a memória. Sim. E como é que surge este convite a dizer vais acabar, ficas já a treinar a equipa, que ainda por cima uma equipa com responsabilidade de ser campeão, como era o Benfica? Eu fui capitão do Benfica durante 7 anos e durante 8 anos fui capitão da seleção. Isso não, eu não, e não se dá a braçadeira A qualquer pessoa. um. Yeah. E óbvio, a minha imagem era rasgada diariamente, atenção, diariamente. Ainda hoje, muita coisa que se fala sobre o André Lima, ainda vem daquele tempo, porque as pessoas não fazem ideia quem eu sou, não é? As pessoas veem um gajo que andava lá dentro e que era um bocado arrogante, que era um bocado atrevido, nunca partia a perna a ninguém. Foi 2 vezes expulso e 2 vezes por 2 amarelos, nunca agredi ninguém. Mas tu sempre tiveste a imagem de durão, apesar de um jogador sério e leal, sem essas coisas, mas sempre tiveste a imagem duro. Daqueles gajos que os adeptos contrários acham que é tipo, aqueles tipo de gajos que eles não gostam, mas se fosse da equipa deles eles gostavam. Toda a gente gosta, yeah. Exatamente. Pronto, mas para aí está tudo bem. Só que lá está, uma das coisas que ainda piorou a minha imagem foi de passar para treinador. Porquê? Porque aquele ano em que o Better ainda foi treinador, nós fomos campeões. E foi um ano que correu, foi um ano muito difícil. Foi se calhar para mim o ano mais difícil. Eu tinha saído de lesão, eu tive uma lesão grave em 2007 no joelho, tive quase meia época parado, e era o Veterano o treinador. E aquele ano eu fui mais, se calhar, fui só capitão do que jogador, porque ele foi gestor de conflitos. E o Beitaranha consegue ser campeão nacional. Ele entra em janeiro e vai embora em junho como campeão. É logo vês aqui que alguma coisa correu mal ali. E eu tinha me lesionado no início da época. O Beto entra em janeiro ou fevereiro e eu já estava a jogar, não com rendimento, também já tinha 37 anos, mas ainda voltei a jogar e o Beto houve ali muitos conflitos no balneário com o treinador e a direção no fim, como já tinha mudado de treinador em janeiro, chegou ao fim, mandou o treinador embora, eles decidiram e viram que eu também já estava em final
de época e chamaram-me. Foi o Filipe Vieira e o Fernando Tavares, que estão lá. O Fernando Tavares ainda é o presidente, onde é o diretor das modalidades, e perguntaram-me se eu queria ser treinador. Eu com um ano ainda de jogador. Eu ainda tinha um ano de jogador, atenção, de contrato com um jogador. E eu comecei a pensar e disse assim, ok, eu aceito se os jogadores aceitarem, porque aquilo era uma... Então tivemos uma reunião todos, o balneário e os jogadores disseram, vamos com o André então. Porque os jogadores sentiram-se ali um bocado culpados também do treinador ter ido embora. Do outro treinador ir embora e pronto, olha. E fomos, e aquilo começou logo mal. Quando eu fui treinador, começou logo mal, perdemos a supertaça para tínhamos sido campeões, tricampeões. O Beto vai embora, fez o tricampeonato. Perdemos a supertaça para o Sporting e no entroncamento. Comecei bem. Então, para tu veres a minha dificuldade, quer dizer, eu nem uma amostra de treinador eu era sequer. Mas eu tinha uma coisa que mais ninguém tinha, e eu conhecia-os como ninguém os conhecia. Pois, tinhas sido o capitão dele, tinhas estado a gerir conflitos ali a época anterior toda, tu tinhas a equipa na mão, não? Tu tinhas o balneário na mão. Então imagina como é que, pois, aquilo eles diziam, pá, e agora vou ter que conhecer-nos de cima para baixo e de baixo para cima. Então, pronto, aquilo com muita conversa, muitas reuniões e nós todos juntos. Então, eu digo uma coisa: tinha jogadores que eu gostava, tinha jogadores que eram meus amigos, mas tinha jogadores que eu sei que não gostavam de mim ou que no mínimo não eram meus amigos, mas que dentro do campo éramos uma família, mas fora do campo não havia relação. Mas isso acontece em todos os jogos. E mesmo esses foram exemplares durante o ano todo. Fomos campeões, eu fui campeão nesse Na primeira época logo. Logo na primeira época, por isso estás a ver, o que eu estou a dizer foi, eu estou agradecido àqueles rapazes. E nesse ano, o presidente, mas houve ali conflitos no final. E o presidente faz-me uma pergunta: quantos queres mandar embora? Eu disse, nenhum. Vou ser campeão da Europa. Ele, o quê? Você dá-me o Davi, o João Queiroz e o Marinho. O Marinho agora é diretor desportivo do Braga. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Então o Presidente pergunta-te quem é que tu queres mandar embora, tu dizes que ninguém, se ele te der o Marinho, o Davi e o Joel Queiroz, que vais ser campeão da Europa. Uma realidade que na altura era muito distante, não é? Uma equipa portuguesa sonhar ser campeã da Europa. Não era distante, porque, por exemplo, eu tinha sido vice-campeão da Europa em 2003. 2003, estava a falar em 2010, 2003. Nós jogámos contra o Interview, aquele Interview, que eram os Globetrotters do futsal. Perdemos 4-1 em Madrid e ganhámos 4-3 ou 5-3 também. Em Lisboa, que na altura era a 2 mãos a final, não era no formato que é hoje. Chegámos à final com o Interview e a final fomos lá, levámos 4-1. Aliás, 4-1 que aos 10 minutos estávamos a levar 4-0. Aos 10 minutos. E depois não sofremos mais golos e ainda marcámos um gol. Na segunda parte ganhámos 1-0 e depois começámos o jogo em Lisboa, no Estado da Luz, no Pavilhão da Luz. Eu faço 3 gols seguidos, fazemos 3-0. Fazemos 2-0 e eles fazem 2-1. Eu faço 3-1. Eu marco um hat-trick nesse jogo. Depois eles fazem 3-2. Ficou 4-2 o jogo. Então, pronto, ficou 4-2 e aqui perdemos a final por golos. Quer dizer que aquilo já andou perto. Pelo menos já estava ali alcançável, já dava para sonhar. Já dava para sonhar. E depois em 2010, com uma equipa que os jogadores que eu tinha, que estavam todos, o Ricardinho com 25 anos, Arnaldo com 25 também, ou 24, ou 26, pronto, por ali. Pedro Costa com 28, 29, o Gonçalo com 30, quer dizer, estavam todos ali naquela idade boa. Só tinha um problema, os outros também estavam. Os outros do outro lado também estavam todos naquela idade, mas eles já tinham sido campeões da Europa 3 vezes ou 4, não sei. E eu disse,
mas eu não sabia que ia jogar contra eles. Quando eu falei aquilo foi no início da época. Eu disse, e ele, então, e quanto é que custa? Não, como é que me esqueço? Ele diz assim, quanto é que custa o João Queiroz? E eu disse o preço. Pronto, era caro. E ele disse assim, como ganha mais que o Sidney. Você, quando fez essa O central do futebol. Gosta, ganha mais que o Sidney. Mas eu disse assim, mas o Sidney, o Silveira era o cromo. Aí eu disse assim, mas o Sidney marca 50 golos por ano? E ele, quem é que marca 50 golos? Eu, o Joel marca 50 golos por ano. Tens a certeza? Eu tenho. Então vai lá falar com Miguel Moreira. E eu, pronto, mas já está. O Davi foi mais difícil. O Davi foi um filme que não vale a pena falar, porque o Davi estava no Sporting. E o Davi foi muito difícil, e foi o gajo que me marcou o gol da vitória. Mas o filme que foi, não posso contar, porque mete muita coisa. Mas foi um grande filme global para o Benfica, e ainda bem que o levámos. E eu sei, o Davi era o único campeão da Europa que nós tínhamos na equipa. O Davi tinha sido campeão da Europa no Charleroi, da Bélgica, e era um dos jogadores mais influentes do Sporting. Tu tiveste aquele gostinho de, no final da época, dizer ao presidente... Roubar um jogador ou dois ao Sporting, fazia isso, é verdade. Mas tu tiveste aquele gostinho de dizer, viu o presidente, eu disse que se você me desse que ganhava e ganhei, isso, tu tiveste esse momento? Eu disse, e sabes o que é que ele me respondeu? Aproveita que eu acho que vai ser a última vez. Quer dizer que quem fez aquilo, quem teve aquela, sabes, alguém disse também em 60s e 70s que o Benfica nunca mais ia ser campeão da Europa de futebol. O Bela Gutmann. É a maldição. Aqui no futsal não fui eu, foi o Filipe Vieira. Nesse dia a ti. Nesse dia, quando eu lhe dei a taça, eu nunca me esqueço, no escritório dele, fomos lá, a equipa toda. Entregámos a taça e aí eu disse, está a ver? E eu disse que ia ser campeão da Europa. E ele, mas aproveita que isso acho que vai ser a última. E até hoje ainda não foi. Não me digas isso, que eu não sabia dessa história e até fico triste de ouvir a dizer isso. Mas eu digo uma coisa, é verdade, claro. Mas eu não acredito nessas coisas. Atenção. Sim, claro. Mas é sempre engraçado, que enquanto ela não é quebrada, fica sempre aquela coisinha na cabeça a pensar. Eu não acredito no Bela Gutmann que disse aquilo e que diga, hoje eu estive a ver o Manchester United, deu um massacre no Tottenham e perdeu. Não faz muito sentido. O futebol é isto, o futebol não tem lógica, o futebol não tem lógica. Por isso não vale a pena estar a dizer, foi o roupeiro disse ali atrás que a bola bateu no poste, olha, já não ganhámos o jogo. Quer dizer, vamos pedir o roupeiro, se a bola bateu 2 vezes no poste, já não ganha o jogo. Não faz sentido. Nessa fase como treinador, eu podia ter feito esta pergunta quando estávamos a falar enquanto jogador, mas também faz todo sentido fazer-te aqui, que é um grupo. A importância de tu teres um grupo forte pode decidir um campeonato? Qual é que é a importância do grupo para o resultado final? Porque, por exemplo, tu disseste que o Betaranha no último campeonato é campeão, mas que o grupo estava com muitos problemas. Mas qual é que é a importância do grupo? Olha, vou-te dar só um exemplo. Eu não tenho medo de falar nas coisas. Eu não sei se sabes, no Twitter eu larguei também aquela situação do Xcala. Né? De que vai sair e não se admirem daqui a uns anos estar no Sporting. Exatamente. Exato. E porquê que eu digo isso? Porque é assim. E depois leio. Porque Xcala, a personalidade do Xcala é assim, porque ele é sábio, porque já está comprometido com isso. O Xcala não é um jogador qualquer, ele está há 5 anos no Benfica. Nós não podemos fazer uma imagem de um jogador neste ano, de um jogador que está há 5 anos no Benfica. Quer dizer, então como é que nós estamos a falar de um jogador este ano, de um jogador que teve 5 anos aqui? Quer dizer, ele não era assim durante aqueles 5 anos. Foi este ano só? Ele não era, foi só este ano. Quer dizer, alguma coisa está errada. E eu não estou a dizer que a culpa também não é dele. Eu acredito que a culpa também seja dele, mas acredito que a culpa também seja do grupo. Porque eu vou-te lembrar que o César Paulo veio para o Benfica, tinha apanhado 30 jogos em Espanha. 30 jogos é um ano, é uma época.
E toda a gente dizia assim: epá, o gajo tem mau feitio, o gajo tem ali problemas, e assim. Só que ele entrou num grupo muito forte, num grupo que ele viu. Porque o grupo é que segura estes gajos. São complicados. O Rocha, que teve no Benfica, era complicado e saiu. O Fernandinho era complicado, saiu. Este era. Epá, desculpem lá, mas vamos ter uma equipa de bons rapazes, é isto que faz jogadores. Não, Epá, até, a equipa que eu treinei, a equipa com que eu joguei quase 10 anos, todos eles eram muito difíceis. Todos eles tinham um ego de bater que batia no teto. Agora, quando o grupo não é forte, quando não há um núcleo que segura aquilo, acontece sempre este tipo de situações. E vai-se embora, para mim, um dos melhores jogadores que está a atuar em Portugal, um dos melhores jogadores do mundo, e eu vejo a ir embora com 29 anos, e 29 anos que eu sei, eu fui jogador, 29 anos é o auge. é o topo, a melhor idade. Eu vou deixar sair um jogador com 29 anos só porque o grupo, ele agora já não é o X-Cala de há 4 anos ou de 5 anos atrás, é um X-Cala que passou-se dos carretes. Quer dizer, alguma coisa está errada. Eu não estou a dizer volto a dizer, não estou a dizer que a culpa também não seja dele, mas isto tem a ver, se calhar, com muitas situações. E é difícil para mim ficar quieto, porque, epá, para mim, o grupo é que faz os campeões. O grupo ou pelo menos 5, 6 jogadores, que é o segredo do Sporting. Aquela espinha dorsal ser muito forte, muito coesa. Eu dou-te um exemplo. Como é que temos o Merlin? O Merlin quantos anos tem? 37? Já tem uma idadezinha. Posso verificar? 37. Quer dizer, não é velho. Mas o Fernandinho era. O Robinho era. Isto para mim faz-me um bocado de confusão. Epá, para mim Está com 38. Pronto, estás a ver? E continua a ser um gajo importante dentro do grupo. Isto quer dizer que quando esta saída de escala mostra mais debilidades do grupo do que problemas do próprio jogador. Pronto, então devo pressupor que sim, que é essencial o grupo, não é? É essencial o grupo. Mais importante, todos os anos que nós fomos campeões foi o grupo e o treinador, claro. O treinador, a mensagem que um treinador, por exemplo, o Bertarém teve sorte, encontrou um grupo maduro, foi passado um ano foi campeão da Europa, mas se aquele grupo encontrasse o Beto, acho que se calhar aquilo tinha sido um desastre. Isso vai de encontro à pergunta que eu te ia fazer a seguir, que é, tu como treinador, por exemplo, quando tens um grupo desses, como é que isso se contorna? É que muitas vezes tu apercebes-te do grupo, já a época vai a decorrer, como é que tu pegas um grupo? Como é que tu consegues... Eu acho, no caso do Beto, não vou entrar em pormenores, porque eu acho que ele cometeu ali alguns erros. Mas no meu caso, eu passei por essas situações. Eu tive 2 anos de treinador, não foi 2 dias. Quando dizem assim, o André foi campeão, não tinha curso, sem preparação, mas o André tinha algo que os treinadores não tinham, que o Beto não tinha. Muito balneário. Muito balneário e muito conhecimento daqueles atletas. E eu usei isso principalmente o primeiro ano, que foi o meu ano mais difícil, e que fui campeão. Eu não fui campeão no segundo, e por isso é que eu saí. Eu saí que já vi que o meu ciclo tinha sido fechado. Eu tinha perdido aquela. E tanto foi porque a partir dali o Benfica caiu, não foi, mas o Benfica que não caiu porque eu saí. O Benfica entrou naquele ciclo que agora eu acho que vai entrar o Sporting. Quando essa espinha dorsal começa a sair e o grupo se começa a separar, exatamente, é preciso renovar. Exatamente. E o renovar, a única coisa que fica ali que não se pode perder, e o Benfica perdeu, aquela coisa de vitória, sabes? E o Benfica perdeu. O Benfica perdeu o grupo, não é? Perdeu aquela espinha dorsal e perdeu aquela coisa de vitória que tinha quando o Sporting tem hoje. E o Sporting, se não perder essa força de vitória,
pode conseguir fazer a renovação. E É mais fácil fazer a reestruturação, não é? Vou-vos lembrar, o Sporting não, ganhou agora em casa acho que foi ao Zézer, mas tinha perdido fora com o Zézer. O Sporting não ganhava há quatro jogos. Eu pergunto assim, quando é que o Sporting não ganhou 4 jogos? Eu não me lembro. Mesmo quando eu jogava. Mesmo quando eu treinava. Quer dizer, o Sporting teve 4 jogos sem ganhar. Juntando os jogos da Champions e jogos em Portugal. Os finais do campeonato, sim. Quer dizer, são 4 jogos sem ganhar. Isto quer dizer, e depois ouvi as declarações no final dos jogadores e do treinador. Eles mesmo estão com dificuldades em gerir aquilo. E mostra que o ciclo está-se a acabar daquela grande equipa, o que não tem mal nenhum, atenção. Faz parte? Estou a ouvir lá, faz parte. Agora é preciso saber. Se eles despedirem, queres um erro? Se despedirem o treinador é algum erro. Se começarem a dizer que o Barney está velho e não sei o que, e o outro é que está velho, também é um erro. Foi o Benfica fez. O Benfica cometeu alguns erros que depois nunca mais conseguiu compor e não conseguiu ainda encontrar um núcleo forte, pelo menos durante estes anos todos. E por isso é para te responder à pergunta que disseste, o grupo é o segredo. E a mensagem do treinador. Pá, e deste aqui vários insights muito interessantes. Há outra coisa que também poderia ter entrado nas contas como jogador, que inclusive tu deste-me até o mote de que te passaste meio ano com uma lesão no joelho. E como treinador, acredito que tu, por exemplo, quando algum elemento essencial da tua equipa se lesionava, também é sempre uma situação difícil de gerir. Mas como é que se vive as lesões neste desporto? Tu és um atleta, é a tua profissão, é o teu ganha-pão, é a tua carreira muitas vezes até numa fase que está ascendente, está-te a correr bem e de repente tu tens uma lesão dessas que te obriga a parar meia época. Como é que... conta-me as duas perspectivas. A tua como jogador, porque acabaste por viver uma situação dessas, como é que tu viveste essas lesões? Foi a única lesão assim maior que tu tiveste na tua carreira? Aliás, foi a única. Eu depois eu tinha entorses ou contusões. Mas essas são mais corriqueiras, não é? São corriqueiras. Agora, eu aos 37 anos, 36, dos 36 aos 37... Ainda por cima nessa fase que já estás ali no fim, isso deve-te levar a questionar muita coisa, não? Tive uma ruptura de ligamentos e voltei. Ainda joguei meio ano e tinha mais um contrato e estava a contar em cumprir o contrato. E a minha perspectiva é, eu trabalhei muito, disseram-me que eu só voltava passado 9 meses, né? E uma recuperação de 9 meses, eu passado 4 meses estava a jogar. De ruptura de ligamentos, 4 meses? 4 meses. Eu durante 4 meses, ou pelo menos 3 meses, eu trabalhava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, numa clínica especializada, da melhor clínica de Lisboa. Aliás, na altura, houve pelo menos 2 fisioterapeutas que ficaram chateados comigo, no Benfica, porque eu não trabalhei com eles. E eu disse-lhes a eles que não tinha nada a ver com a qualidade deles, tinha a ver com o que aquela clínica tinha que o Benfica não tinha na altura. Por exemplo, uma piscina tipo uma piscina pequena, assim, tipo 2 banheiras, mas com pressão, em que tu tinhas que caminhar em direção à pressão. Estás a ver? Fazer reforço? Sim, esse estilo de fazer reforço depois de passar o primeiro mês e o segundo mês, que é os mais difíceis. Eu trabalhei muito, suava 2 horas de manhã, suava 2 horas à tarde, mas ao final de 4 meses já estava. É que ainda hoje, passado tantos anos, que as coisas vão evoluindo, não é? Isso é uma recuperação extremamente rápida para uma ruptura de ligamentos. Exato. Olha, vou-te dizer, os chineses, eu tive um problema no joelho, que foi numa rótula até, na brincadeira lá na China, que estive lá há 10 anos. Os gajos, quando viram a radiografia, disseram assim, eles nunca tinham visto um trabalho daqueles. Mas já fui operado por um dos melhores médicos do país, que é o António Martins, que operou jogadores do Benfica, de Sporting, de futebol.
E depois fiz a recuperação com um dos melhores fisioterapeutas, já não está cá, já morreu, que era o Armando Jorge. Foi fisioterapeuta do Benfica, foi fisioterapeuta do Sporting e do futebol. E passado 4 meses e pouco, eu estava a jogar. E estava a contar já estava bem, já estava a começar no final da época, já estava. Jogo a final com o Belenenses, ganhámos ao Belenenses 1-0. Joguei bastante tempo naquela final e já estava a contar quando levo a notícia que o veterano vai embora. Mas, para não fugir à pergunta, como treinador, se for um Ricardinho, se for um Arnaldo, um Pedro Corta, aquilo é uma chatice. Porque, De repente a estratégia toda que tu tens montada, que está sustentada num jogador, tu perdes ali um pilar. Exatamente, então num jogador, o Ricardinho era o jogador mais importante que nós tínhamos na equipa, não é? Se o Ricardinho aleijasse o joelho, ou o Arnaldo aleijasse o joelho, ou o César Paulo, quer dizer, são pedras fundamentais. Quer dizer, quando eu me lesiono como jogador, tu estás a perder ali 20 golos? Porque eu fazia isso todos os anos, eu ia perder 20 golos. Mas muitas vezes, se calhar, mais do que os 20 golos, eu até diria que é a organização da equipa e a voz de comando, se calhar, como tu até tinhas como capitão. Já não estava tanto tempo com a equipa, exatamente. Pois, e isso não são os 20 golos, e se calhar tira mais meia dúzia de golos depois aos outros. Exatamente, pronto. E isso parece que não, mas nós não conseguimos dar a volta nesse ano. Para tu vês, com a minha lesão, com os problemas que havia com o Betaranha, conseguimos ser campeões. E o Sporting não foi à final nesse ano. Tu então tens aí essa final desse fecho de ciclo e fazes então um salto para a China. Talvez pouco expectável na altura, pelo menos... Eu tinha um convite para a Rússia e outro para a China. E ganhava mais dinheiro na Rússia. Mas o que é que te aliciou na China? O que é que o convite da China teve que te fez? Porque a Rússia, sim, tem algum histórico de futsal e nós vemos sempre equipas russas também a ter bons resultados. Mas a China aparece aqui um pouco fora do radar. Olha, sabes que eu sigo muito, pode ser um bocadinho clichê, eu sigo o meu coração, sigo o meu instinto. E, aliás, a minha família não queria que eu fosse para a Rússia. Eu disse, não, vou para a China. E mais, a Rússia eram 2 anos e a China eram 6 meses. E eu fui para a China e fiquei lá 10 anos. Pois é, isso que eu estava para dizer. Foram os 6 meses que esticaram bem. Pronto, é para tu veres, são as coisas que são opções que nós tomamos na vida. Na nossa vida é escolhas e consequências. Seja naquilo que for. Mas um treinador que acaba de ser campeão europeu, de repente um convite, tu sentiste isso, mas houve alguma coisa em especial no convite que te fez ligar ou que te fez decidir a China? O porquê? O desconhecido. Ok. O desafio? Aliás, o desafio desconhecido, porque quando eu lá cheguei ainda fiquei mais chocado. Porque eu, quando lá cheguei, fui treinar uma equipa num campo ao ar livre de basquetebol, de rua. E eu disse assim, então, mas o que é isto? Depois pedi um campo de futsal e eles deram-me um campo de futsal com sintético ao ar livre. Eu disse, não, mas a gente vai jogar dentro do pavilhão o campeonato. Eles, é. A tua modalidade lá era desconhecida, tu tiveste... Havia o campeonato de futsal, mas aquilo para eles não era nada. Eu disse, querem ganhar? Vamos treinar dentro de um pavilhão. E fomos para um pavilhão que depois estive a treinar num pavilhão que não há um igual em Portugal. E deve haver poucos na Europa. Depois eles também são conhecidos por isso, não é? Depois, quando é para ter condições, é condições a sério. Por isso, aquilo é preciso ter um bocado de paciência, calma, tentar percebê-los, tentar entendê-los. Aquilo é tudo ao contrário. Por exemplo, se eu disser assim, quero comer, e fizer assim, acabou, assim... Eles dizem, estás com calor. Então eu tenho que pôr assim, tipo o bolo, do arroz e fazer assim se eu quiser comer. Quer dizer, tu conseguiste aprender alguma coisa de chinês no tempo que lá estiveste? Como é que tu comunicavas? Ou inglês, não? Primeiro foi inglês. E depois fui para a escola de chinês. Eu falo chinês. Falas? Fixe. Quanto tempo é que demoraste? Tu és fluente? Consegues falar fluentemente? Não, 50% para aí, não dou palestras. Mas para comunicar no dia-a-dia safas-te? Sim. Para falar com os jogadores,
para ir ao supermercado, para ir num táxi, para ir andar de metro, para andar no daily life, no dia a dia. Bom, agora se me puserem a fazer um PowerPoint, não é? Eu fiz Sim. muitas apresentações lá e pá, há palavras que eu não, porque eu durante 10 anos eu devo falar 50%. Como é que foram esses 10 anos? Tu estiveste num clube, estiveste na seleção, depois tiveste as academias, a tua vida lá também foi um bocado... O objetivo era quê? Dinamizares a modalidade no país? Exato, foi mesmo. Eu cheguei lá, e passado, olha, vou-te já dizer, cheguei lá, levei 3 jogadores de Portugal, 3 brasileiros. Um jogava no Fundão, o outro jogava no Freixeiro, outro... Fomos campeões, mas quando chego lá, passado 2 meses, estavam 50 portugueses a jogar naquele campeonato. E eles todos tinham jogado contra mim aqui em Portugal. Isso era o que eu te ia perguntar, que foram de cá para lá ou... O Israel, pá, eu posso dizer vários nomes de jogadores que até jogaram na seleção. Ou seja, a coisa começou a andar lá também, a liga começou a dinamizar. Exatamente, só que a maior parte deles, e já falei isso com eles todos, já os apanhei aqui em Portugal, eles vieram todos embora e eu fiquei lá. E agora eles devem pensar assim: o que o André fez? O André fez nada, o André foi profissional, o André conseguiu percebê-los, o André conseguiu entendê-los. Foi treinador da seleção durante 2 anos e meio, da seleção feminina e masculina. Fiquei em 4º lugar na Taça da Ásia, quer dizer, e só vim embora por causa do Covid, senão ainda lá estava. Se não tivesse acontecido o Covid, achas que ainda lá estavas? Acho que não estava e não tinha sido pai, porque eu sou pai depois de sair de lá. É o prémio, não é? Perde-se de um lado, ganha-se do outro, pá, de certeza que também te trouxe muita alegria. Já tive a oportunidade de voltar e posso dizer que eu volto quando eu quiser, mas atualmente estou muito bem. Já tive a oportunidade de voltar para a Liga Placar e lhe recusei, porque tu vês o que está a acontecer no Benfica. O problema não é treinador. Se fosse treinador já estava resolvido, já são para aí 4 ou 5, não é? Já rodou desde o Joel, já foi, está farto de rodar e não resultou. Desde o Joel, não, desde o João Pinto, desde aquele que está no elétrico, já teve um jogo. Ainda antes, pois foi. E o Paulo Fernandes é que me foi substituído, era o treinador de Sporting, foi treinador para quem eu perdi o campeonato, saiu do Sporting. Passou direto. Pois é, a minha memória ainda está, pois ainda é mais antigo. Depois é o João Pinto, depois é o Joel, fica lá 6 ou 7 anos, depois o espanhol, ou entra outra vez o João Pinto. Acho que entra outra vez o João Pinto, depois entra o espanhol, depois entra... Pronto, estás a ver? Mas a questão aqui foi o Joel, é um dos treinadores de topo. E no Braga está-se a safar muito bem também, não é? Exatamente. Então é assim, o problema quer dizer, eu se tivesse aceito, imagina se me convidassem para o Benfica, eu já estava na rua, já tinha aceitado, já estava na rua, porque eu não faço milagres. O que é que, eu por acaso já estava a guardar essa parte para o final, porque é um bocado, não dá para fugir a essa questão, estando a falar contigo, não é? Mas se calhar podemos ir já aí, a internet também nos permite isto, que é podemos andar por aqui a passear. O que é que tu achas então que é na estrutura? O que é que tu achas que era preciso mudar? Pá, porque parece que é muito mais profundo, não é? Como tu dizes, os treinadores já rodaram, ok, o Joel esteve lá 7 anos, é um período até bastante longo. É uma coisa estranha, eu já disse isso várias vezes até em várias escolas, uma coisa estranha porque eu nunca vi um treinador a ganhar tão pouco, a ficar tanto tempo. Isto não tem nada a ver com a qualidade do Joel. A qualidade do Joel está toda... É a exigência do Benfica, não é? Tu estás no Benfica, a partida é para ganhar títulos. A exigência do Benfica permitiu a um treinador que ficasse lá 7 anos e ganhasse 1 ou 2 campeonatos, não é? O que é difícil acontecer, e aconteceu com o Joel, e alguma qualidade o Joel devia ter para ele lá ficar os 7 anos. Agora, não tiveram tanta paciência com os outros treinadores, quer dizer, há uma disparidade de filosofia ou de política. Se tu tivesses que fazer assim um diagnóstico à secção, o que é que tu achas que se está a passar? Eu gostava de fazer, e se soubesse o que se passa lá dentro,
verdadeiramente. É a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Meu Deus, porque há uma coisa que eu digo assim, eu não fazia certas coisas, eu posso dizer o que é que eu, olha, não mandava o Fernandinho embora quando foi mandado embora, podia ter ido mais tarde, não mandava o Robinho embora quando foi mandado, se calhar mandava-o mais tarde. Se calhar tinha segurado alguns jogadores, porque para perder mais valia ter segurado alguns jogadores porque eles eram bons. Se nós formos ver desde 2010 que eu saí até 2025, se fores fazer um apanhado dos jogadores que passaram por Benfica, foram muitos, todos eles de qualidade, e que ficaram pouco tempo e depois brilharam noutras equipas. É aqui que está alguma coisa errada, que foi uma coisa que nós conseguimos fazer durante 10 anos no início, que foi manter muitos jogadores. Por exemplo, houve uma altura que o Arnaldo foi embora, o Pedro Costa saiu também, o Zé Maria saiu também, mas passado um ano voltaram outra vez. Isto quer dizer que, opá, se é para gastar dinheiro, vamos gastar dinheiro com alguém que conheça. Nós conhecemos, e eles vieram a ganhar muito mais dinheiro. Mas vieram e vieram para fazer história. Agora estamos a gastar dinheiro. Parece que estamos a dar o tiro ao boneco, não é? Para ver, este dá, Para ver se dá ou não. Este dá, bem, quanto é que este custa? Gasta-se na rescisão de contratos, gasta-se nisto, gasta-se naquilo, gasta-se a mandar os gajos embora, gasta-se a mandar os treinadores embora. Quer dizer, isto mostra que há ali, não é um projeto, não há. A única coisa que eu posso dizer agora, quem é a culpa? Não sei, eu não faço ideia de quem é a culpa, sei. Mais do que apontar culpados era o que fazer para sair daqui. Então vou-te fazer a pergunta ao contrário, que era, se tu pudesses fazer a reestruturação, quais é que eram os primeiros passos que tu fazias, ou por onde é que tu começavas? Manter o treinador. Por exemplo, se eu mantinha o treinador, mantinha os jogadores, não deixava sair o fiscal. Ia falar com o fiscal e dizer assim, o que é que se passou, mas não é quando ele já decidiu sair. Tinha que ser antes, tinha que ser precavido, não é? Quando ele saiu, quando ele já deu o sim ao Barcelona ou quem que seja, já não vale a pena estar a falar com ele. Não deixava, por exemplo, não deixava então quer dizer, aquele que está no Sporting, como é que eu já disse o nome, o pivô, o Rocha, está no Benfica, sai do Benfica, vai para o Sporting outra vez. Então, mas ele sai do Sporting, vem para o Benfica e volta para o Sporting, mas afinal, qual é o problema do Rocha? O Rocha é bom jogador ou é má pessoa? Se for mau jogador, não pode jogar no Benfica e no Sporting. Se for má pessoa, não pode estar no Sporting outra vez. Porque se alguém conhece bem o Rocha, é os gajos do Sporting, não é? Porque ele veio de lá. Ele veio de lá e ficou lá muitos anos. Mas eles foram lá buscá-lo outra vez. Quer dizer que aqui é preciso comunicação, é conhecer, isto não é o manager, isto não é computadores. Isto é preciso, e depois criar ali um grupo, tem que se criar um grupo, um núcleo duro. Tem que ser, diz assim, antigamente tinha portugueses. Atenção que nós tínhamos portugueses na minha altura, o núcleo porque éramos mais portugueses. Não tem nada a ver com isso. Nós vemos equipas de futebol e de outras modalidades em que os núcleos estão lá estrangeiros. No hóquei tinha o Nicolia, quer dizer, se nós formos ver o núcleo que era do Benfica, no meu tempo era eu, o Pedro Costa, o Arnaldo, depois era o Rogério Vilela, era brasileiro, né? O Rogério Vilela jogou muitos anos no Benfica. Tinha ali 2 ou 3 brasileiros que nem eram brasileiros, eram portugueses, porque viviam o clube da maneira e seguravam, quem entrava sentia logo para o que vinha. Aliás, eu vou-te dizer o que é que eu fiz ao César Paulo como capitão, para ir atrás. O César Paulo veio com 30 jogos de castigo de Espanha, e toda a gente dizia que aquilo ia ser uma confusão aqui em Portugal, ia estragar o grupo. O César Paulo, quando chegou, e eu peguei nele como capitão, se ele um dia ouvir isto, ele sabe o que é verdade, fui a Fátima com ele. Eu como capitão peguei no carro, vamos a Fátima os dois.
Porque ele era muito religioso, ele disse, vais conhecer a Fátima, que era uma coisa que ele tinha dito que uma das coisas que gostava de conhecer em Portugal era a Fátima, e eu, pumba, aproveitei logo, fui a Fátima com ele, para quê? Não foi para ir, eu para ir a Fátima, porque eu também gosto de ir a Fátima, e quando quero ir a Fátima vou sozinho, eu vou com a minha família. Fui com ele para estar com ele a almoçar, para passar o dia todo com ele. E para lhe dizer que, se tu, olha lá, tu vens para o Benfica, só tens uma opção, não tens mais nenhuma. Tu vens com este rótulo de Espanha, tens família, tens 2 filhos, ou vens para cá para fazer um legado, ou vais ser mais um, vais estar aqui um ano e vai embora. Não tens hipótese aqui no Benfica. Tu foste mandado embora de um clube que nem é clube, aquilo é uma empresa. Tu vens para um clube de nome mundial. Queres fazer um legado? Queres dar um futuro aos teus filhos? Queres ganhar dinheiro? Queres ganhar títulos? Tu tens que ser assim, César. Tens que entrar no grupo e tens que lutar pelo grupo. E olha, isto foi um dos maiores pivôs que eu vi a jogar na minha vida. Em Portugal. Yeah. E jogou 6 anos no Benfica, atenção. Por isso, isto tem tudo a ver, porque eu acredito que se o Rocha vai para o Sporting, tem um grupo ali, tem um núcleo duro que disse assim ao Nuno Dias, olha, não, pá, ele tem que vir. Provavelmente até jogadores que dizem, pá, vamos buscar o Rocha. Precisamos do Rocha. E o Rocha chega lá ainda com mais... Agora imagina como é que o Rocha está no Sporting, em termos de motivação. Deve estar nos piques lá em cima, não é? Claro, então. Pá. É por isso isto tudo quando diz assim, vamos, o que é que tu fazias? O que é que tu organizavas no Benfica? Pá, isto não, é muito mais que isso. É comunicação, é humanidade, é paixão, é gostar do clube, e não é andar a passear o fato treino. Pá, tenho pena porque, como eu te disse, é uma das modalidades que eu mais acompanho, a par do basquete. Pá, e, por exemplo, é um problema que também há muitos anos acontece no handball. E isto agora está a ser muito mais uma conversa entre nós os dois, e estou a aproveitar que estou a falar contigo para falar destas coisas do que propriamente para a malta de lá, porque estamos a falar de nomes, como eu disse, isto é uma plataforma que acaba por ser sempre de malta mais nova, e nós estamos aqui a falar de coisas já com algum tempo. E sou eu que estou também a aproveitar que te tenho aqui para tirar essas dúvidas, mas é sempre bom ouvir essa história, principalmente de quem passou por ela. Pá, já estamos a chegar aqui ao fim, que eu também não te quero roubar mais tempo. Eu disse que por volta da meia-noite te deixava ir. Quero só fazer uma pergunta, porque tu hoje em dia estás dedicado mais à formação, pelo que eu me apercebi. É muito difícil encontrar rastro teu da tua atividade agora. Vi pelas tuas redes, fui atrás, encontrei. Explica-me então agora, tu vieste da China por causa do Covid, esta nova fase de formação, qual é que é o teu objetivo, o teu projeto? Disseste que já tiveste convites da Liga Placar que recusaste porque não tiveste interesse. Como é que anda a tua cabeça agora relacionada com o futsal? Posso dizer como foi o Braga? Bom, mas isso, olha, vou-te dizer... Mas há algum convite a alguma equipa da Liga Placar que te pudesse fazer pensar? O projeto. E na altura que o Braga, eu tive pena de não aceitar, porque o Braga foi... Mas, olha, vou-te dizer uma coisa que aconteceu comigo e com o Marinho. Tu vês como eu sou transparente. O Marinho, na final da Taça, na final da Liga dos Campeões, não jogou 1 minuto. E o Marinho, na festa, não sei, estávamos na discoteca, qualquer coisa, e ele sai com nem 1 minuto, e não sei o quê. E eu disse ao Marinho, se queres que eu te diga, nem me lembro que tu não jogaste. Juro, eu disse-lhe isto. O foco no jogo, não é? Eu não me lembro que tu não jogaste. Mas olha, se não jogaste, não me podes acusar de nada, pá, porque nós temos a taça do nosso lado. Mas ele ele ficou mesmo chateado comigo. Ficou chateado comigo porque depois, passado um ano, já eu tinha vindo da China para passar férias, e eu vi que ele estava diferente para mim. Se já o encontrei novamente agora, passado uns anos, já está mais maduro já. Então, um Marinho que eu gostei muito de conhecer novamente. E o Marinho falou comigo, acho que foi antes do Covid, ou foi durante o Covid, não sei. Pronto, foi durante aquela, entre 19 e 21 ou 22. E qual é o orgulho que eu tenho? É o Marinho ter-me convidado.
O Depois rapaz dessa que veio- história, ele veio-me convidar e com a fama que eu fiquei de que era mau treinador. Eu era assim, porque eu não estava preparado, porque eu só ganhava porque tínhamos uma grande equipa. A verdade é que depois de eu sair é que se viu, isto não tem nada a ver com muito, não teve a ver com o André. O André conseguiu foi segurar aqueles grandes craques, foi o que aconteceu. mas E hoje havia só algum vai- projeto agora na Liga que pudesse voltar a aliciar? Tinham que falar comigo e dizer qual era o projeto, qual é o projeto. Na altura, é isso que eu tinha a dizer em relação ao projeto, na altura, o Braga ainda não era este Braga. O Braga estava assim no início e estava ali, ainda não conseguia ganhar, quase a descer de divisão, tinha mandado o treinador embora. Não sei o quê. Eu não me senti seguro e disse: Não, Marinho, eu estou muito bem, estou aqui no meu projeto com os chineses, e não estou na China, mas continuo ligado aos chineses. Não vou arriscar, porque eu tenho agora uma filha e não vou arriscar. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, teve a ver com o projeto em si, porque aquilo que ele me apresentou nem foi muito por causa do salário, foi mais era tipo, vamos ver se o André dá. Entendes o que eu quero dizer? É porque eles estavam ali à procura de uma estabilidade. Uma estabilidade. E é Então esse foi tipo de tipo projeto que assim, tu procuras, eu não disse, é? "Por quanto tempo?" E eles disseram, pá, pelo menos até o final da época. Eu também, não dá. É, Por isso, é o projeto, não é o salário, não é o clube, é um projeto que eu digo assim, pá, gosto. ok, tenho Foi o aqui que aconteceu tempo para naquele- trabalhar, consigo. Pronto. Então, em relação ao que eu estava, em relação à China, ao que eu andei a fazer e que faço, muita gente não. Eu tenho feito um trabalho que num dia que as pessoas souberem verdadeiramente o que é que eu ando a fazer, não vai ser agora que eu vou explicar. Mas tu estás na Pro Football Academy, não é? Sim, mas a Pro Academy eu estou ligado mais à parte, porque a Pro Academy é um parceiro da academia que eu tenho na China. Ok. E o que é que aconteceu? Quando apareceu o Covid, no ano 2019, em agosto, vieram para aqui para ver 7 mil chineses para a Pro Academy. E eu fiquei na China. Mas quando aparece o vírus lá na China, os pais, como eu disse, não vou ficar aqui. Aquilo foi um pânico de graças lá na China, aquilo foi um filme de terror. E eu disse, vou voltar e depois, quando isto acalmar, eu volto outra vez para a China. E os pais disseram, não, então se vais voltar, vais para a academia. A academia paga-te o salário e tu ficas lá com os nossos filhos. E pronto, e os patrões da empresa, os meus sócios, também disseram, ficas lá com eles e depois voltas. Então esta academia já existia enquanto tu estavas na China. Sim, eu desde 2015 tenho uma academia minha com Cá. sócio na China. Na China sim, China. mas esta agora cá. Que faz parceria com o ProDirect. Pronto, é isso, ok. Está entendido. Entretanto, eu venho para a ProDirect, o meu salário vem da China. Quer dizer que e eu vou de vez em quando à China, eu desloco-me à China. Mas agora com a filha, mas em princípio vou vender a minha cota porque pronto, a minha perspectiva é ficar, não é? Isto é insustentável ficar aqui, ir. Conclusão, o projeto que eu tenho aqui com a ProDirect eu dou os treinos de manhã de futsal a miúdos entre os mais novos, né? Até os 12, 13 anos, e a academia tem treinadores para dar futebol. O que é que está a acontecer? Eu agora estou a tirar um curso do UEFA Futsal, que eu tenho o terceiro nível da AFC, que não dá aqui. Então eu tenho, como não tirei os cursos aqui durante 10 anos, não tinha tempo, não é? Não conseguia. Estás agora a aproveitar para pôr o currículo em dia? Exatamente. E também com isso estão pessoas já a aproximar-se e pessoas a dizer, André, tira, porque quer dizer, estou a ser empurrado para aí e vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Uma pergunta que Provavelmente eu vou voltar ao futsal. Espero bem que sim, espero bem ver-te por aí, porque é estranho, não é? Um nome como tu que faz essa transição, tem um campeonato da Europa e de repente vais para a China e quase que te perdemos o rastro na cena do futsal português, acaba por ser estranho.
Pá, e vamos ver, tu para treinador ainda és novo, não é? Os anos que eu tive na China foi os melhores anos da minha vida. Não foi? Pois, acredito bem que sim. Não foi os anos do Benfica. Mas a tua carreira, para a tua idade, tu ainda és novo, não é? Para treinador, pá, 50 e... és super novo. Mas eu quero-te fazer uma pergunta, visto que agora estás mais ligado à formação, e é a última pergunta antes de te deixar ir embora, que está relacionada com uma coisa que muitas vezes soube no futebol também, e tu também acabaste por partilhar depois balneário com o Ricardinho, e acabaste também por ver o percurso dele. Hoje em dia, a parte da formação, tens muita gente que diz que está tão standardizada que aquele futebol de rua, aquele talento, como tu disseste, que era a base lá atrás, acaba por ser um bocado castrado porque é aquilo e aquilo mesmo. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Hoje em dia é mais difícil um jogador assim de talento como um Ricardinho aparecer por causa desta standardização da formação? Eu não acho. Muita gente diz que é, eu não acho. E vou dizer, muito sucintamente, vou dizer o que é que eu penso sobre a formação e sobre os talentos. Hoje em dia, vou-te voltar a dizer aqueles quatro parâmetros que para mim são essenciais, que é o talento, o físico, a tática e o mental. E a parte mental. O talento tem que haver, porque não... o talento agora é ultrapassado pelo trabalho, pelo esforço. O Cristiano Ronaldo é o exemplo, desculpem lá, o Cristiano Ronaldo não lhe falta talento. Mas a questão aqui é daquela parte do esforço, de trabalho. Eu não acredito no talento, agora só acredito no trabalho. Onde é que trabalhar um miúdo com talento é muito mais fácil que trabalhar um miúdo que não tem talento. A questão aqui é a liberdade que se tira ao talento. Não é? É um ótimo ponto. A liberdade que se tira ao talento, porque, por exemplo, aquilo que eu vejo, naquilo que eu tenho acompanhado em muitos clubes, e mesmo no futebol, que eu tenho visto aqui para a zona de Aveiro, quase que os miúdos, aquilo é 2, 3 toques, é para trás, é para a frente, é para trás, é para a frente, e não há criatividade. Porquê que não há criatividade? Porque não se dá criatividade nos treinos. Eu acho, muitas vezes, quando me dizem assim, mas como é que um talento pode encaixar, ou agora não há número 10? Eu digo, mas não há número 10, qual é o problema? Não há um número 10, um posicionamento número 10, mas o número 10 se for para 8, também não joga. O número 10 se for para 7 não joga, em qualquer... Agora, se nós só queremos miúdos que corram e trabalhem, isso é diferente, mas isso depende de cada treinador. Eu acredito no talento. Agora, se o talento agora não trabalhar, isto é assim, 50% é talento, 50% é trabalho. É isto que eu digo aos miúdos que têm talento. O talento não chega. Não chega porque hoje em dia o talento não chega. E se vocês juntarem o talento ao trabalho duro, vocês vão ser jogadores da bola. É preciso, mas eu acho que um dos problemas da formação é os treinadores. Infelizmente. Sim, porque era um bocado nesse sentido do exemplo que tu estavas a dar como mau exemplo, que é isso, que é antes onde eles podiam ser um bocado mais irreverentes, sacar um bocado mais da criatividade, hoje se calhar levam nas orelhas porque já deram um passo a mais, porque fizeram a finta e devia ser 1, 2 toques passa, e isso muitas vezes pode estar ali a cortar as pernas a alguém que seria um tipo de jogador, outro tipo de jogador, não é? Claro. E depois há outra coisa, tens toda a razão que tu estás a dizer. E depois há outra situação que é, tu és jogador do Benfica, do Porto, ou do Sporting, ou do Barcelona, estás a ganhar 20, dizes que és treinador de formação, estás ali para formar jogadores, mas estás a dar 25-0 e contigo queres dar 30. Quer dizer, não faz muito sentido. E depois queres ser campeão, ganhar as taças todas. Quer dizer, onde é que está aqui? Porque tu não consegues fazer as duas coisas. Ou ganhas ou formas. Quer dizer, às vezes pode acontecer, não é? Mas não é obrigatório. Eu vou dizer porque é que é difícil. Porque o formar, tu não formas só 11 jogadores, ou não formas só 5. Você já segue o Bruno Mestre ou não? Formas 14, 15 ou 20. Então tu é assim, tu para seres campeão não podes pôr toda a gente a jogar. Pois, ok. Tu vais ter que tirar dali alguns miúdos. Tu não estás a formar. Tu estás a ganhar. Sim, faz todo sentido. Por isso é que eu estou a dizer, eu vou ver jogos e vejo que eles estão preocupados em ganhar. Pois, há miúdos que não entram, há miúdos que não jogam.
Mas eu digo assim, então o que é que então, formaram? Porque a formação, a palavra formação quer dizer formar, não quer dizer ganhar. Porque, por exemplo, disseres assim, mas é para ganhar. Opa, desde o momento que os miúdos entram dentro do campo, está implícito que eles entram para o campo para tentar ganhar. Aqui, eu não vou dizer aos jogadores o que eu estou a dizer aqui a ti, que é, meus amigos, eu estou aqui para vos formar, não estou aqui a dizer para vos ganhar, para vocês não Claro, ganharem. como treinador nem podes, né? A mentalidade que tens que incutir é outra. Posso dizer aos diretores e posso dizer aos pais. E eles aceitam. Hoje em dia é difícil, não é? Então aqui o problema não está no talento, não está na falta de talento, está em o que é que nós queremos, não é? O que é que nós queremos? O que é que queremos formar ou queremos ganhar? Estou a ganhar, sou do Porto, está a jogar contra o Pedras Bobas, está a dar 10-0 e o treinador ainda quer dar 15. Então, quer dizer, não era melhor ele se calhar fazer ali algum trabalho de formação e até ajudar a equipa adversária a não sair dali de rastros, não é? Porque ali do outro lado estão outros miúdos. É um momento. Só têm o azar e se calhar estão ali miúdos que até podem vir a ser jogadores do Porto. E tu achas que estavas a falar do ambiente dos pais, dos diretores, o próprio ambiente fomenta isso, não é? O próprio ambiente do querer ganhar e os pais hoje em dia, todos os filhos têm que ser Cristiano Ronaldo, acabam por também incentivar e ajudar a esse ambiente, não é? Claro, dizem o treinador é que é mau, o treinador é que é este, o meu filho jogou mal hoje porque foi o treinador que fez mal a tática. Isso não tem nada a ver, o treinador não tem nada. Não, os pais têm que estar quietos e calados e apoiados. Cada vez é mais difícil. A única coisa que os pais podem dizer é: vamos, filho, força, filho, vamos lá, força. Ó filho, hoje não jogaste, mas vais jogar para a semana, tem calma, isto faz parte, não sei o quê. Não, filho, tu não te preocupes que eu vou-te tirar daqui porque aquele treinador é uma besta. Depois chega ao outro lado e é outra vez uma besta. É que eu nem te vou perguntar a diferença que tu encontraste entre os pais de cá e os pais na China, não é? Porque há de ser dois ambientes totalmente diferentes. Ou é igual? Não, são iguais. A sério? São iguais, ou piores até. Eu tinha pais que davam uma volta ao campo para ir falar com o miúdo que estava a jogar do lado direito. Aí é bem. E eu dizia assim, mas é que eu falava com eles, eu reunia com eles, eu não quero que vocês falem com os miúdos, sou eu que falo. Eles tinham um grande respeito. Por isso é que eu fiquei 10 anos na China. Eu não fiquei 10 anos na China por causa dos meus lindos olhos. Os chineses não dão nada a ninguém. Nada. Os chineses só dão uma perna a quem der um porco. E comigo foi assim. Eu fiquei lá 10 anos e ganhei dinheiro e fiz coisas muito giras, mas trabalhei muito. E falei muito com eles. Eu reunia de 15 a 15 dias com os pais, dizia: vocês vamos jogar, mas vocês não podem abrir a boca. Ouvi alguns falavam escondidos, assim, escondidos, e eu fazia assim, eles escondiam, e eu, assim, tipo assim, esse joguinho da treta, estás a ver? Mas isto para dizer o quê? Que a gente tem que educar. Eu, se começar a trabalhar aqui em Portugal, no futsal, eu vou bater de frente com muita gente porque eu não. Já há uma coisa que eu acho para ser bom treinador é não precisares, é teres a vida, principalmente financeira, estabilizada, não precisares daquilo. Não é preciso seres rico, estável, que é para não estás agarrado ali a 600 euros, a 500 ou a 1000, ou seja o que for. A partir daquele momento que eu não estou a precisar daquilo, as coisas têm que funcionar assim. E se vocês me querem aqui, eu digo logo de início que é o que é. Se não quiserem, não vou. Lá está o projeto. Acreditam em mim. Vamos juntos. Vamos nisto juntos. É para formar. Ou é para treinar uma equipa séria para ganhar. Então vamos fazer as coisas vamos todos juntos. E depois no fim, sentámonos. Se correu bem, correu bem. Se correu mal, eu assumo as minhas responsabilidades. Vocês assumem as vossas. Se seguimos o mesmo caminho, seguimos. Se não seguimos, tão simples quanto isso. Agora, vou-te dizer, falaram comigo do Benfica em 2020. Ninguém me fez um convite. Abordaram. E a conversa para mim, a conversa disse assim: para. Isto não faz sentido. Nada que você está a dizer faz sentido. Você o que é que quer, afinal? Quer a minha ajuda? Só pode ser desta maneira assim. Vamos falar com o presidente. Vamos nos sentar. E falámos os três. E eu conhecia a pessoa que estava a falar comigo e conhecia o presidente. Na altura até era o Rui Costa.
sim, vamos marcar isso. Nunca mais falou comigo. Estás a ver? Porquê? Porque eu ia mexer com aquilo. Então não vale a pena, não é? Quer dizer, não faz sentido. Sim, para ser mais um, percebo que não seja. Então, quer dizer, eu tenho algum crédito, vou gastar os créditos de onde? Certo? Não faz sentido. Faz sentido. Sabes que é que ia sair de lá e ia dizer assim: olha, mais um chulo. Sim, Então, eu critico nas redes sociais ou no Twitter uma situação do Benfica, ou no caso de Xcala, ou estar sempre a mudar de treinadores, ou este gajo anda à procura de tacho. Se eu ficar calado, este gajo não fala, está feito com os gajos. É isto. Um Twitter tem uma coisa. não é aquela coisa, é o preço por ter cão ou o preço por não ter, não é? Exato. Tu estás sempre lixado. No outro dia disseram assim: tu não falaste durante muito tempo e agora começas a falar. Eu não tenho a ver com eu falar durante muito tempo, não. É quando eu acho que deve ser. E eu, se eu estivesse à espera de um tacho do Benfica, era sinal que tinha feito alguma coisa errada na minha carreira. Se eu estivesse à espera de trabalho do Benfica para pagar as minhas contas, ou para aparecer, ou para viver, eu vou-te já dizer, se eu aceitasse um convite do Benfica, de Sporting, do Porto, ou de outra equipa qualquer, que me tirasse do sítio onde eu estou, a minha mulher para já treme toda quando eu falo sobre isso. A minha mulher é a primeira a dizer, não, eu não faço mais as malas. Não, é aqui, e tu sabes onde eu estou, tu sabes o sítio onde eu moro, já te disse onde é que eu estou. Sim. Então mesmo, quer dizer... Estás bem, mano? A minha mulher treme quando eu digo, olha, recebi um convite daqui, ela, está bem, e até logo, não quero falar sobre isso. Quer dizer, um dia fora do ar pergunto o que é que levou a escolher. Um dia teremos essa oportunidade, espero eu. Do que é que te levou a acabar por parar aqui na zona? O que é que te trouxe para cá? Foi convite, já te disse. Não, mas aqui. Não foi Portugal, foi aqui em específico, no sítio onde tu estás agora. Ou eu queria ficar aqui, ou eu queria, porque eu estou a forçar a ficar aqui. Já perdi dinheiro para ficar aqui. Então, aliás, se voltasse para a China, ia ganhar muito mais dinheiro que se estivesse à espera de um taxa do Benfica. Sim. Mas eu estava a falar em específico de porque é que escolheste esta zona para viver aqui. Posso dizer, gosto das pessoas, gosto da comida. Não apanho trânsito. É uma maravilha. Vou de bicicleta da Bagueira até Aveiro, ou de motinha elétrica. Também tenho aqui uma. Demoro 40 minutos a chegar lá, ao solzinho ali, pelas Bagueiras fora, ali. O que é que eu quero mais? Ali com a ria ao meu lado. O ritmo de vida é outro, não é? Por acaso, eu gosto muito da nossa zona, sabes? Por isso eu sou um amante desta zona também. Vivi 30 anos no Porto, vivi 10 anos em Lisboa, vivi 10 anos na China. Estou mesmo velho. André, para dizer o que é? Estou no paraíso. Estás no paraíso, pá. Olha, se me tirarem daqui, não pode ser com conversa da treta. Tem que ser uma proposta a sério. Olha, muito obrigado, pá. Foi um gosto em conhecer-te. Foi uma honra tu teres decidido vir aqui falar um bocadinho. Nós ainda vamos continuar aqui em stream agora, ainda para ver as atualizações. Ainda temos mais uma horinha aqui para falar de política e de outras coisas. O nosso podcast termina aqui. Terminamos sempre com uma pergunta final, que é aquelas perguntas básicas de podcast, que é... Antes da pergunta, deixa-me dizer uma coisa diretamente para os sportinguistas. Força! Eu tenho o maior respeito pelo Sporting. Nunca tive um problema com o Sporting, com nenhum sportinguista, com nenhum adepto. Sabes que os adeptos no futsal estão muito perto. Sim. Nunca tive um problema num shopping. Eu cruzei-me com eles todos. No shopping, nos pavilhões, em Lisboa, nos cafés, nos bares, nas discotecas. Pois Lisboa ainda por cima é tudo ali ao lado um do outro, não é? Tens uma estrada a separar. Nunca. Sabes porquê que isto nunca aconteceu? Porque como atleta eu nunca provoquei um adepto, como atleta e como treinador, nunca provoquei um sócio de Sporting ou um adepto de Sporting. Aqui no Twitter, aquilo é um esgoto a céu aberto. Pronto, mas é que é mesmo. É que é mesmo. Então, tenho o maior respeito pelo Sporting.
Perguntinha final, que é aquela rúbrica que os podcasts quase todos têm, que é uma recomendação. Nós temos sempre 3 categorias, que é um livro, um filme ou série e música. Podemos começar pela música. O que é que tu costumas ouvir? O que é que tu costumas andar por aí? O que é que costuma andar aí no teu Spotify ou no teu rádio? O que é que tu gostas de ouvir? Eu acho que eu gosto é Coldplay, da Pink Floyd, eu sou um bocado ainda eu gosto- Ficas aí na nostalgia. Gosto muito de nostalgia, mas gosto de música atual também. Ler, és um gajo de leituras? Gostas de ler um bom livro? Ou coisas mais técnicas? Ou... O último livro que eu gosto muito de ler, leio muito, por acaso leio muito. O último livro que li foi o como é que ele se é uma deixa eu ver se eu me lembro. Não precisa de ser o último, mas tiveste assim algum livro que de alguma maneira te marcou? Vários. Tive a Cabana, tive, sei lá, As Palavras que Nunca Tirei. Eu li vários. Li livros sobre religião, gosto muito li o livro do Hitler também, do Hitler, não do Hitler, mas da história Da filosofia? da ascensão dos nazis. Gosto desse tipo de livros assim. E de filmes ou séries? O que é que anda aí no... O que é que tu és um gajo de sentar a ver um filme, uma série? Agora eu não tenho tempo desde que tenho filha. Pois. Eu era muito de séries, Guerra dos Tronos, aquelas séries todas pronto, era muito de séries e filmes. Agora é mais a Patrulha Pata, o Canal Panda. A Macha e o Urso e essa lá. André, obrigado de coração, vou-te deixar ir. Vamos falando. O episódio depois vai sair no domingo no YouTube e nas plataformas todas. Ao longo da semana vão saindo pequenos cortes. Deixa-me dizer, foi Ismael, o último livro. Ismael. É a história de um gorila dentro de uma jaula em que ele fala para uma pessoa, vê o planeta ou a humanidade na perspectiva do gorila dentro de uma jaula. Dentro de uma jaula, interessante. É muito Interessante. Depois vão sair uns cortezinhos disto, eu vou-te identificando, se tu tiveres interesse em partilhar ou não, estás completamente à vontade. Envia-me tudo. E eu vou-te enviando e vou partilhando contigo. André, obrigado de coração. Obrigado. Uma boa noite para ti e Obrigado, muita sorte, pá. E que um dia vais ter ao Benfica novamente para te poder acompanhar. Um grande abraço e obrigado pelo convite e vê se apareces aqui no Casablanca. É marcar isso. Agora que nos conhecemos, um dia marcamos um cafezinho. Está a vir o solzinho. Está a abrir. Então vá, André. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Ui, que grande podcast, pá. Pois aqui no final eu já vi aí a malta a usar o desculpa tweets. o André, pá, ele não sabe, não é? Usou desculpa tweets. Vou usar-te aqui 2 termos relacionados com um livro que o André leu, que nós sabemos que a plataforma não gosta muito, não houve maldade nenhuma. De qualquer maneira, pedimos desculpa pelo uso dos termos, mas foi apenas para referir um livro que ele tinha lido. Meus lindos, só para quebrar aqui, antes de voltarmos à nossa emissão normal para fazer aquele corte para o YouTube, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Eu percebo que para a malta mais nova vocês não saibam nem conheçam estes nomes que o André foi falando. Para mim foi uma honra ter cá uma das pessoas que me deu uma das minhas maiores alegrias a termos desportivos enquanto benfiquista, o Campeonato da Europa de Futsal. Acompanhei muito a carreira e para mim foi espetacular porque todos estes nomes que ele foi falando são nomes que a mim me dizem, foi uma história que eu acompanhei, então poder estar aqui a falar com ele foi muito especial para mim. Por isso, pá, aproveitem, ouçam, isto fez parte do início da história do futsal até se tornar a modalidade que é hoje, que já fomos campeões europeus com a seleção, o Sporting e o Benfica sempre a ter bons resultados na Champions, entretanto o Sporting também já foi campeão da Europa. É uma modalidade que os portugueses gostam muito por ser um irmão do nosso futebol e por isso foi uma honra ter cá o André. E pronto, para a semana já temos convidada, não sei se anuncio já, se calhar não anuncio já, vai ser um episódio para quebrar muitos preconceitos, vai ser assim uma personagem fora da curva, gosto muito desta pessoa,
Dou muito bem com ela e vai ser vamos quebrar aí alguns tabus na próxima semana. Já está confirmado, vai ser na terça-feira e isto em direto na Twitch. Para vocês, malta do YouTube e das plataformas, muito obrigado por tudo. O episódio sai este domingo, os cortes vão sair segunda, quarta e sexta, como é normal, no YouTube e nas plataformas, porque agora também temos os cortes no Spotify, para quem gosta de formatos mais curtos e poder ouvir as partes mais interessantes, ou pelo menos 3 cortes ao longo da semana, para não estar a ouvir a hora e meia, 2 horas de podcast. Meus lindos, fiquem bem, até à próxima. Fui.